No vídeo de hoje vamos ver o espaço de Minkowski e também falar um pouco sobre quatro vetores. E essa aqui vai ser uma continuação de tentar encontrar uma forma mais geométrica, mais visual para que a relatividade nos apresentou nos vídeos anteriores. Então, a ideia que a gente tem aqui é que eu vou dividir o que a gente está empreendendo até então em dois tipos de espaços. Esse aqui eu vou chamar de o espaço dos pontos, que os pontos eles são todos os nossos pontos desse espaço de três dimensões e as coordenadas deles é claro que é x, y, z. Isso aqui é o normal que a gente entende. Tudo que é clássico está aqui, tudo de cálculo também está aqui. Então, do outro lado, eu vou chamar o espaço dos eventos. Esse espaço dos eventos ele tem quatro dimensões, porque nas coordenadas deles, que é um S, porque as coordenadas dele também envolvem o tempo. E aqui, de novo, como sempre, eu estou fazendo a velocidade da luz vezes o tempo para acertar a dimensão. Qual que é a diferença entre esses espaços? Uma noção que a gente tem é a noção de distância, né? É a distância entre dois pontos, ela é dado pelo teorema de Pitágoras, né? Então é o d ao quadrado, que é a distância da distância ao quadrado, ele é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E a distância entre eventos, ela é a noção na bolha de luz que a gente viu, distância de eventos, é o ds ao quadrado, que ele é o ct ao quadrado menos os outros coordenados ao quadrado, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado e menos z ao quadrado. Continuando com as nossas diferenças entre esses dois espaços, a gente pode pensar aqui no nosso espaço de pontos, no nosso espaço de três dimensões, em vetores nesse espaço. Vetores. E especificamente vou falar o vetor posição. Então a gente teria algo desse tipo, né? O nosso espaço aqui. Esse aqui seria o eixo Y. Espera aí que deixar mais reto aqui. É, aqui seria o eixo X, esse aqui o eixo Z, por exemplo. O nosso ponto poderia estar aqui. E para a gente descrever esse ponto, a gente poderia fazer esse um vetor aqui, que sai da origem até o ponto. E a gente iria conseguir decompor ele nos eixos da base, x, y, z. E a gente diria que o vetor posição dele seria o vetor que ele tem x na primeira componente, y na segunda componente e z na terceira componente. Então, essa é a ideia de vetores que a gente tem no nosso espaço de três dimensões. Tudo que é clássico é descrito por esses vetores assim. Agora, nesse espaço aqui, a gente tem que ter um vetor, mas ele vai ter quatro componentes, né? Então, a gente vai ter os quadrivetores. Essa que é a ideia de um quadrivetor. É basicamente um vetor que tem quatro componentes. Então, a notação que a gente vai fazer para esse vetor, xmi, ele vai ter na primeira componente c vezes o t, e depois x, y e z. Então essa é a notação, a gente coloca um mi em vez de uma flecha, para a gente entender que é um quadrivetor. É claro que para algo desse tipo, a gente tem a noção de norma de um vetor. Né? Então, a norma de vetor, e isso aqui é a mesma coisa de dizer que é a distância da origem até o ponto que o vetor está apontando.
E a norma é calculada por os componentes ao quadrado. Então, claro, o produto interno do x.x, que vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E é justamente isso que eu estava falando, né, que é igual à distância. Que isso aqui é igual à distância ao quadrado. Quando a gente vai falar de norma no espaço de eventos, claro, a gente vai ter que falar da norma do quadro vetor. Isso aqui a gente também quer que seja igual à distância entre dois eventos. Então a gente vai ter algo desse tipo aqui, a norma desse quadro vetor ao quadrado, que seria de alguma forma fazer um produto interno desse quadro vetor com esse quadro vetor. A gente ainda não entendeu muito bem como esse produto interno, a gente vai entender a partir de agora. Isso aqui eu queria que fosse igual a ds ao quadrado. Ou seja, a norma tem que ser algo desse tipo: ct ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado. Então, o produto interno desses dois vetores, vai ficar positivo na primeira componente e negativo nas outras componentes. É diferente do produto interno no espaço de pontos. Então, eu vou denotar isso aqui porque é um ponto importante, né, que temos um novo produto interno. Então, continuando com as nossas diferenças entre esses dois espaços aqui, como é que é um produto interno em espaço de, de pontos? O produto interno ele é entre um vetor A e um vetor B, a gente pega o vetor linha, né, A1, B2, A1, A2 e A3 e multiplica por um vetor coluna B1, B2, B3 e esse produto interno ele é dado por A1, B1 mais A2, B2 mais A3, B3. No nosso produto interno de quadros vetores, vai ser um pouco diferente. Quadro vetores. Se a gente vai ter um quadro vetor A e o quadro vetor B, né, um produto interno entre eles, vai ter que dar a noção de distância, mas para ter essa noção de distância, a gente tem que ter um menos nessas coordenadas 1, 2 e 3. Então a gente teria algo do tipo A0, A1, A2, A3. E no segundo a gente teria aqui o B0, mas nos outros a gente tem que ter o sinal de menos para aparecer esse menos depois na norma. Então o resultado ficaria A0, B0, menos A1, B1, menos A2, B2, menos A3, B3. Mas esse sinal de menos aqui, ele está aparecendo, ele está meio confuso de ver onde aparece, então a gente vai aqui definir algo bastante importante que vai nos dizer como calcular esse produto interno. E a ideia desse conceito a gente vai chamar de métrica. Então, o que é a métrica de um espaço? A métrica é uma matriz que vai nos dizer como calcular produtos internos no espaço. Então, vamos voltar aqui com a diferença entre os dois espaços que a gente está fazendo. Então, a métrica para o espaço de pontos, ela tem
uma notação que a gente chama de delta, delta AB, e ela é simplesmente a matriz de identidade. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então a ideia é que quando a gente faz o vetor A produto interno com B, o que a gente está fazendo é pegar o vetor linha A, colocando a matriz delta no meio, e o vetor coluna B. Como essa matriz é a identidade, então calcular essa multiplicação da matriz por o vetor é trivial, né? Então a gente só está copiando aqui o B1, B2, B3. Então isso aqui dá justamente a noção que a gente tinha de produto interno que a gente tinha escrito antes, né? A1, B1 mais A2, B2 mais A3, B3. Vamos agora ver para o espaço de eventos. Aqui a métrica não vai ser mais uma matriz de identidade. Ela é a métrica que a gente chama de métrica de Minkowski. E ela é dada por ela é escrita com esse letra grega aqui que é o eta, e é o eta mini, e ela é essa matriz aqui 4x4, em que na primeira componente, no primeira posição dela é 1 e no resto ela é menos 1, nos valores da diagonal. Como ver como ela funcionaria? Então, de novo, a ideia vai ser pegar um quadro vetor, multiplicar com ele, que eu estou dizendo aqui que é, se a gente pega quadro vetor coluna, então é A0, A1, A2, A3, a linha, desculpa, a gente coloca a métrica no meio, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1 e 0, e 0, 0, 0, menos 1, e a gente multiplica o segundo vetor, só que na coluna. Então fica B0, B1, B2, B3. Então o que que isso nos dá? Então a gente copia de novo aqui o vetor A, o quadro vetor A. E aqui a gente tem, ó, na primeira componente, na componente 0, desse vetor B, então a gente vai ter 1 vezes B0, então o B0 se manteve. Mas nas outras a gente vai sempre ganhar o menos 1, né? Porque aqui na segunda, aqui no B1, vai multiplicar esse menos 1, então a gente vai ficar com menos B1, e o resto vai ficar igual também, menos B2, menos B3. Isso aqui dá justamente a noção de produto interno que a gente tinha dito antes que deveria manter. Então A0, B0, menos A1, B1, menos A2, B2, menos A3, B3. Então essa que é o ponto importante do que a métrica faz para a gente. Ela nos diz como calcular o produto interno desse espaço. Certo? Então a gente tem isso aqui agora. Uma anotação importante que a gente vai fazer, que vai funcionar só para o espaço de eventos, é que, se vocês notaram, eu sempre estava escrevendo os quadrivetores com o mi, esse símbolo mi, com o índice sendo um índice em cima. Então a anotação que a gente vai dar é o mi com o índice embaixo. Ele é basicamente só a métrica vezes o quadrivetor com o índice em cima. Então, essa noção de o índice está embaixo, o índice está em cima, ela é algo parecido com o que a gente tem de fazer ele ser linha, ou um vetor coluna. Basicamente vai ajudar a gente a fazer produtos internos, mas é só anotação aqui, não tem nada de muito especial nisso. Então, nessa anotação produto interno, é simplesmente pegar a mi, o índice embaixo,
vezes o AMI com índice em cima, e tanto faz se é quem que aparece primeiro, né? Então, produto interno de eventos de quadrivetores, a gente vai dizer que é isso, é um índice embaixo vezes um índice em cima. Então, o que isso que a gente estava falando, vamos falar sobre alguns quadrivetores que a gente conhece. Um ponto importante que os quadrivetores têm que ter na nossa definição de quadrivetores é que eles são vetores em 4 dimensões, como a gente tinha visto antes, mas não é qualquer vetor em 4 dimensões que a gente vai ter. A gente tem que ter mais uma propriedade, que é como eles se transformam de um referencial para o outro. Então, eles vão se transformar entre dois referenciais com a matriz de Lorentz. Então, por exemplo, a gente vai ter o A aqui, o A nesse referencial linha, ele é a matriz de Lorentz vezes o A no referencial sem a linha. Só para lembrar quem é a matriz de Lorentz, né? Então, para um referencial S' que tem uma velocidade v na direção em x com S, a gente teria algo desse tipo, né? O, o quadrivetor na posição linha, então aqui tudo, os componentes todos com linha aqui, é igual ao matriz de Lorentz, que a gente calculou em vídeo passado, é gama menos beta gama menos beta gama e gama, e o resto todo é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, vezes o quadrivetor no referencial sem o linha. Então, para um quadrivetor, ele é isso que é o que a gente tem no quadrivetor. Ele é um vetor que tem 4 componentes e ele se transforma de referenciais usando a matriz de Lorentz. Vamos dar exemplos de quadrivetores conhecidos que vão ser importantes para a gente ter depois. O primeiro quadrivetor que vocês já conhecem é o quadrivetor posição, que a gente vai chamar de quadriposição, que é basicamente o xmi que a gente tinha visto anteriormente, que ele é ct, x, y e z. E é claro que ele é um quadrivetor, porque ele tanto se é um vetor de 4 dimensões, isso está certo, e ele transforma entre dois referenciais com a matriz de Lorentz, porque, bom, a transformação de Lorentz que a gente já tinha calculado justamente para essa quadriposição. Outro exemplo que a gente pode ter de quadrivetor, é o que eu vou chamar de quadrivelocidade. Então, esse é o exemplo 2, é a quadrivelocidade. Então, basicamente, a gente vai pegar o quadrivetor e derivar ele pelo tempo. E aí, automaticamente, ele vai ser um quadrivetor, porque ele vai se transformar pela transformação de Lorentz, pela matriz de Lorentz, por causa que a quadriposição se transforma com a matriz de Lorentz. Então, a ideia vai ser derivar o xmi, mas a pergunta que a gente pode fazer é derivar por qual tempo? Porque, como a gente está vendo, referenciais diferentes vão ver o, o tempo diferente.
Então, qual que é o referencial que a gente vai escolher derivar? Então, a escolha natural que a gente pode fazer é derivar pelo tempo no referencial em que o objeto está em repouso. Ou seja, nesse referencial a gente vai ter o tempo que a gente vai chamar é o tempo próprio. E interessante sobre o tempo próprio é que a gente tem nesse referencial ds ao quadrado, então neste referencial, ds ao quadrado ele o tempo próprio a gente vai chamar de tal, então ele vai ser c vezes o tal ao quadrado, menos, bom, aqui a gente teria o x nesse referencial, y nesse referencial, z nesse referencial, mas como ele está em repouso, todos esses aqui vão ser zero. Então, o ds ao quadrado, ele é só c vezes o tal ao quadrado. Ou seja, esse referencial que como o ds ao quadrado é invariante, a gente tem que o tempo próprio ele vai ser invariante. Todos os referenciais vão concordar sobre o tempo próprio desse objeto. Então, a gente pode agora finalmente definir nosso quadro de momento, na quadro de velocidade, que a gente vai chamar de u com mi para mostrar que ele é um quadro vetor. Ele vai ser a derivada do xmi com tempo próprio. Aqui agora a gente tem um fator que, como a gente já sabe, que a gente tem a dilatação temporal. A gente tem que o tempo, qualquer tempo, ele vai ser gama vezes o tempo próprio, o tempo que está no referencial, que está parado. Então isso vai facilitar um pouco para a gente descrever essa quadra de velocidade, que ela vai ser d tal de ct, x, y e z. Como a gente vai ter, então, esse vetor vai ser c vezes o dt d tal, dx d tal, dy d tal, e finalmente dz d tal. A primeira componente a gente vai usar o fato da dilatação temporal, então vai ficar só c vezes gama. E nas outras componentes a gente vai poder usar a regra da cadeia, então a gente vai ficar dt d tal dx dt dy dt d tal dy dt e finalmente dt d tal dz dt. E agora o resultado final que a gente vai ficar, eu vou ter c gama na primeira componente, aqui dt sobre d tal é gama, né, como a gente já tinha mostrado, então é gama, e dx dt é velocidade em x, que eu vou escrever vx. E nos outros componentes vai ser tudo igual, então vai ser gama v em y e gama vezes o v em z. Então justamente o que a gente vai ter que a quadra de velocidade é gama vezes o vetor c na primeira componente e v nas outras. E essa aqui é uma forma da gente denotar isso aqui. A gente vai fazer o v chapéu, que justamente significa eu estar decompondo o v nas três componentes. Então, essa notação mais tradicional de vetor coluna, a gente tem isso aqui.
é gama vezes esse vetor em 4 dimensões. Então isso aqui que é a quadrivelocidade. Quadrivelocidade para a gente ela é relativamente importante, ela é mais importante porque é com ela que a gente pode definir o próximo quadrivetor que a gente vai ter. Só um instante aqui, que é o quadrimomento. Então, na física clássica, a gente tem que a velocidade é o momento, ele é a massa vezes a velocidade. Na relatividade, a gente vai ter algo parecido. O quadrimomento, ele é a massa vezes a quadrivelocidade. Então, na notação que a gente tinha, fica massa vezes gama c vezes a velocidade, v. Ou em notação do vetor em coluna, a gente tem c vx vy vz. A gente pode ter outros exemplos aqui também, mas esses exemplos não são tão importantes quanto os que a gente viu. A gente pode ter, por exemplo, a quadriforça, que ela é a derivada do momento, do quadrimomento, que como algo muito parecido com a física clássica. A gente também pode ter a quadriaceleração, que ela é a derivada da quadrivelocidade. Mas esses dois exemplos aqui eles não são tão relevantes para os exercícios que a gente vai tentar resolver aqui. Então, só vou indicar que eles existem, não vou chegar a calcular exatamente quem eles são. Uma outra última discussão sobre fazer sobre essa parte é entender o que são escalares. E esse aqui vai ser um conceito fundamental aqui para a gente. A ideia de um escalar é uma quantidade que é invariante se trocar de referencial, ou seja, vamos dizer que a quantidade, só para dar um nome, eu vou chamar de φ, que é invariante na troca de referenciais. Ou seja, o φ' é igual ao φ. É claro que até agora vocês viram um desses casos que é invariante entre referenciais é, por exemplo, a velocidade da luz, mas agora a gente vai ter um fato bem importante que vai ser bem útil para a gente. Eu vou escrever fato aqui, que o produto interno entre dois quadrivetores é um escalar. Ou seja, o produto interno ele vai ser sempre invariante na troca de referenciais. Vamos mostrar uma prova rapidinho desse fato. A gente vai pegar o quadrivetor AMI e fazer o produto interno com ele, quadrivetor BMI. Então, no referencial linha, o que a gente tem? Isso aqui, como vocês se lembram, é só o meu eta mini do A linha com índice em cima, vezes o B linha mi. Aqui na verdade ficou o índice aqui na verdade muda, ele é a linha ni, certo? Então, mas a gente sabe como esses quadrivetores se transformam
de diferencial por referencial, eles se transformam pela matriz de Lorentz. Então eu vou reescrever isso aqui, vai ficar eta mini vezes o A' ni, que a transformação dele é lambda ni. Aqui eu vou precisar de um novo índice, eu vou chamar de índice alfa, vezes alfa. E a gente também sabe como o beta se transforma. Ele se transforma também com matriz de Lorentz, então vai ser beta, a lambda mi. Vou precisar de um novo índice, eu vou chamar de beta, vezes o p beta. Rearranjando aqui esses termos, a gente pode ter algo do tipo lambda mi beta, eta mi ni, lambda ni alfa, a alfa b beta. E essa aqui é uma multiplicação de matrizes. Eu vou reescrever essa parte aqui na forma de matrizes, que daí a gente vai conseguir calcular quem é essa quantidade. Então, são matrizes 4x4, né? Então a gente vai ter a primeira matriz gama menos beta gama 0, 0, menos beta gama gama 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, vezes a métrica, que era o que a gente tinha visto antes, 1, 0, 0, 0, 0 menos 1, menos 1, opas, 0, 0, 0, 0, menos 1 e 0, 0, 0, 0 e menos 1. E de novo multiplicando pela matriz de Lorentz. Do outro lado agora a gente vai ter gama menos beta gama 0, 0. E, bom, é só copiar a matriz que a gente escreveu antes, né? Então eu vou escrever aqui rapidinho. Vamos fazer essa multiplicação de matrizes. Aqui é só realmente calcular, não tem nada especial. Então a gente vai calcular essa matriz aqui com essa. Então a primeira a gente vai simplesmente copiar igual. E o que vai acontecer aqui, quando a gente multiplicar essa aqui por essa, a gente vai ganhar um sinal de menos quando a gente for multiplicar esses itens aqui. Então, o que vai acontecer é que a gente vai trocar de sinal em alguns termos. Então, eu já vou colocar o resultado dessa multiplicação. Vai ficar gama menos beta gama. Aqui vai ficar beta gama, aqui o sinal vai trocar. É, aqui vai ficar menos gama. Nos outros termos a gente vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, menos 1. Eu só estou checando aqui. É isso mesmo. Então a gente vai só multiplicar de novo essa última matriz que a gente tem aqui. A gente vai ficar na primeira linha, primeira coluna, a gente vai ficar gama quadrado menos beta quadrado, gama quadrado. Na segunda linha, primeira coluna, a gente vai ficar menos beta gama ao quadrado, vezes mais, desculpa, beta gama ao quadrado. Aqui a gente vai ter zero, aqui a gente vai ter zero de novo. Aqui a gente vai ter de novo primeira coluna, vai ficar menos beta gama quadrado mais beta gama quadrado. E aqui na segunda linha, segunda coluna, a gente vai ter menos beta ao quadrado, desculpa, mais
beta gama ao quadrado menos gama ao quadrado. Aqui vai ser 0, 0, 0, 0. Aqui vai ser menos 1, 0. E aqui vai ser 0, 0, 0, menos 1. Mas agora, note que gama ao quadrado menos beta quadrado gama, isso aqui é, quem que é gama ao quadrado? É 1 sobre 1, 1 menos beta ao quadrado. E quem que é isso aqui? É menos beta ao quadrado, 1 menos beta ao quadrado. E isso aqui também pode ser escrito como gama ao quadrado, 1 menos beta ao quadrado, que é 1 menos beta ao quadrado sobre 1 menos beta ao quadrado. E isso aqui dá igual a 1. Então, e esse outro termo aqui que aparece aqui, você pode ver que ele é igual a zero porque é ele menos ele mesmo. Então, o resultado final dessa multiplicação de matrizes aqui, ela é 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Isso aqui é a métrica. Desculpe, mini. Ela é a métrica. Então, o resultado dessa multiplicação de matrizes aqui que a gente tem aqui dá exatamente a métrica. Realmente os índices que eu tinha escolhido tá lá. Os resultados aqui tem que ser alfa, beta. Então, vamos continuar escrevendo isso aqui. Eu estava escrevendo uma multiplicação produto interno desses vetores linha. Então, é a linha mi, b linha mi. Eu tinha escrito que isso é essas matrizes aqui. Então, era o lambda mi, mi beta, eta mi ni, lambda ni alfa, vezes os vetores no referencial sem a linha. E a gente viu que essas matrizes aqui dá exatamente eta, alfa, beta. Aqui eu copiei os índices. Tem que estar com os índices corretos. Alfa, beta. A alfa, B beta, que é justamente o produto interno de A com B no referencial sem a linha. Então a gente viu que o produto interno no referencial com a linha é igual ao produto interno no referencial sem a linha. Então, isso que a gente queria mostrar, que os produtos internos eles são invariantes por referencial. Esse é um resultado muito importante. Vamos ver um exemplo onde a gente, isso aqui seria algo interessante para a gente. No caso que a gente está pegando o produto interno entre PMI com PMI mesmo. Isso aqui, quem que era mesmo que PMI? Ele era gama MC vezes a gama M, a velocidade. Então a gente vai ter gama MC, gama M, velocidade. E o produto interno, vocês se lembram, é só pegar o primeiro componente quadrado menos as outras componentes. Então a gente vai ter gama ao quadrado, M ao quadrado, C ao quadrado, menos gama MV ao quadrado. Isso aqui parece seria algo bem difícil de se calcular, que não teria algo muito, que seria algo muito complicado. E ele realmente é. Mas, se a gente escolher o referencial em que de repouso, então nesse referencial a gente tem, claro, gama igual a 1 e o V igual a 0. Então vai ficar muito mais fácil aqui. O PMI
ele é simplesmente, se a gente tomar gama igual a 1 e v igual a zero, aqui vai ficar massa ao quadrado, vc ao quadrado. E como produtos internos de quadro vetores são invariantes, esse resultado vai funcionar para todo referencial. Mesmo que a gente está calculando aqui só para o referencial de repouso, ele vai funcionar sempre para todo referencial. E esse resultado aqui, ele vai ser extremamente importante para o próximo vídeo, que a gente vai começar a falar sobre energia em relatividade.